Oi, eu sou Christian Freire e você está no Mais Um. No vídeo de hoje eu vou continuar aquela saga que eu comecei semana passada sobre como foi a nossa preparação, a nossa chegada e a nossa permanência em Portugal. E vou falar como foi, e nesse vídeo eu vou falar como foi a nossa chegada e o que aconteceu em um mês próximo, aproximadamente, da nossa chegada. Desembarcamos do avião por volta das 6 da manhã. Era muito cedo ainda, mas já deu pra gente ver o movimento de Lisboa e aquele aeroporto que é bastante grande, muito bonito até. E nós ficamos muito admirados com toda aquela cidade e tal, porque é muito bonita. E, e até chegamos a pensar em ficar os 10 dias que nós tínhamos de hotel, que já estava pago, em Lisboa, porque era uma das nossas opções. Só que no Brasil já tínhamos combinado de ir para casa desse empregador do Rafael, que ele ia ajudar a gente a procurar casa de aluguel, ia empregar o Rafael e ia ajudar minha mãe a achar um emprego. E ele já estava esperando a gente na porta do aeroporto por volta das 8h20 da manhã e para levar para casa dele e para a gente continuar a vida. E foi assim que aconteceu. Deixamos de lado a opção do hotel e fomos para a cidade onde nós moramos até hoje, e junto com o empregador do Rafael. E esse empregador recebeu a gente muito gentilmente na porta do aeroporto, dando com todas as ajudas, oferecendo o café da manhã e tal, pagou o almoço e levou a gente para casa dele. Mesmo a minha mãe querendo ficar no hotel em Lisboa para saber como é que é a vida em Lisboa e se vale a pena ficar em Lisboa ou aqui no interior, ela decidiu seguir o Rafael e vir morar no interior, e para onde que seria mais fácil achar escola, ela achar emprego, ela achar casa e tal. Então, viemos para o interior. Qual foi o combinado com esse homem? O combinado desse homem era que ele iria empregar o Rafael e que iria nos hospedar na casa por apenas uma noite, porque supostamente ele já teria arranjado a casa de aluguel para nós. E nós ficaríamos na casa dele por uma noite, não precisaríamos de nada dele, e somente o combinado com o salário do Rafael e a ajuda de achar a casa de aluguel. Depois de um dia de viagem, mais ou menos assim, chegamos na casa dele por volta das 7h30 da noite e já estava tudo escuro até, mas deu para ver um pouco da casa e tal. A casa era muito grande, tinha piscina enorme e tudo mais, tinha um campo que dava até para jogar bola, era médio, não era tão grande assim, mas era médio. E a casa era muito boa mesmo. Tinha um quarto para mim, tinha um quarto para Rafael, para minha mãe, e tinha meio que o segundo andar onde que ele estava. E tinha o porão onde que o Rafael ia trabalhar. E parecia que aquilo já estava tudo pronto esperando a gente, porque realmente a gente já estava esperando por isso, porque era o combinado de lá desde o Brasil. Só que sem essa parte do meu alojamento, do alojamento da minha mãe e do Rafael, e só o lugar onde o Rafael iria trabalhar, que por si só já era totalmente ao contrário do que ele disse, porque ele disse que era um lugar espaçoso que dava para mexer com as coisas, porque o Rafael é marceneiro, iria mexer com marcenaria. E o que ele apresentou foi uma coisa totalmente diferente, já de início no negócio do trabalho de Rafael, que era um lugar totalmente aberto, e aqui faz muito frio, chegamos no inverno, estava fazendo o Rafael pegava serviço por volta das 7 da manhã, e estava fazendo 4 graus por aí, tudo aberto, trabalhando com madeira pesada e tal. Fomos bem recebidos na casa, ele nos ofereceu janta, levou a gente no supermercado para fazer uma compra assim, para comprar o que a gente queria. E aí já tinha tudo pronto, quarto, como eu já tinha dito, essas coisas tudo. Televisão, aquecedor e tudo mais. Tudo mais, tinha tudo pronto. Porque, e de cara nós estranhamos porque tinha tudo pronto, mas não precisava, porque a gente iria ficar somente uma noite, um dia. Porque supostamente ele já teria arrumado a casa de aluguel. Isso tudo era o início de um sonho, mas igual no meme, deu tudo errado. Amanhecemos e de cara, assim que o Rafael levantou para trabalhar, ele deu de cara com 4 cachorros da raça da Serra da Estrela. Eu vou colocar a foto aqui para você ver. Esse cachorro, ele de 4, é quase maior do que eu. Então você já pode perceber o que a gente já estava passando com só de acordar do nada. E a gente perguntou a ele por quê dos cachorros e ele simplesmente falou. Ele não falou nada, ele só tipo tentou desviar o assunto assim, continuou tomando seu café da manhã e foi isso. Nesse primeiro dia, ele não. O empregador do Rafael disse que era pra gente tirar o dia de descanso
Então ele falou assim, falou com a Jaqueline, no caso da minha mãe, e comigo, que era pra gente ficar em casa descansando e tal. Só que Rafael já tava trabalhando. E foi meio estranho porque a gente não queria ficar na casa dele, porque nós não gostamos de ficar na casa dos outros assim. E ainda mais uma pessoa que você não conhece direito. Mas minha mãe relevou, falou: "Ah, ok, então vamos ficar aqui em casa." No tempo já estava no período escolar, porque era em janeiro, e começa em julho, e começa em setembro e vai até em junho. Aí é. Ficou meio estranho. Chegou no segundo dia, o Rafael já tinha comentado com a minha mãe que as condições de trabalho eram horríveis, porque era tudo aberto assim, então a friagem entrava toda, e a gente, que um dia saiu do calor de 30 graus para chegar no outro de 4 graus somente, é uma coisa muito difícil. E pro Rafael, que trabalha com essas coisas, que precisa de pegar peso e tal, de cortar, de medir essas coisas, foi muito ruim. E ele já reclamou porque não foi isso que o homem prometeu. Foi um lugar adequado para o trabalho e aquilo não era nem um pouco adequado, porque aquilo parecia, mesmo aqueles filmes de rápido dos Estados Unidos, sabe? Onde que coloca para trabalhar em qualquer lugar e é aquilo mesmo. E foi assim. Nesse dia, Rafael teve uma discussão com esse homem e os dois quase já saíram na porrada, mas resolveram ali mesmo e, continuamos na casa. Isso já era o terceiro dia. No segundo dia também, nós não saímos, no caso eu e minha mãe, nós continuamos dentro de casa porque o homem saiu cedo demais, não falou nada com a gente e tinha uns 4 cachorros no terreiro. Então não tinha como a gente sair, porque se a gente saísse a gente era comido. Então não tinha como. Então a gente ficou preso dentro da casa e foi pro terceiro dia. O terceiro dia foi a mesma coisa, só o Rafael saiu e a gente já tava ficando meio estranho assim, porque ele não falava nada, só deixava a gente lá, mesmo a minha mãe falando que queria arrumar o emprego dela e a casa que ele tinha falado que iria arrumar, e eu também tinha que estudar, porque nós viemos pra cá pra isso. E foi totalmente ao contrário do que aconteceu. Ele já estava meio que prendendo a gente, assim, só que ele não falava nada. Ele saía cedo, voltava no almoço, almoçava rápido e voltava só à noite. Quarto dia e nada de casa, nada de serviço para minha mãe e nada mesmo. A gente já estava bastante preocupado, já estava falando algumas coisas assim. E Rafael já estava reclamando bastante do lugar onde que ele trabalhava, que era um porão totalmente abandonado. E a minha mãe notou que ela só podia sair com ele. Quando ela quisesse fazer alguma coisa, ela tinha que pedir ele para sair, só que ela não tinha saído ainda. Então ela pediu para fazer a minha matrícula na escola, porque já estava perdendo muitos dias de aula. Só que não era bem assim. Ela pediu para fazer a minha matrícula, para ela sair da casa e caçar algum negócio para tipo meio que saber onde que a gente estava, porque até ali a gente só sabia mesmo que era o nome da cidade, que era o Fundão e de distrito de Castelo Branco, não sabia mais nada. E ela saiu de casa e foi procurar serviço. Então, foi procurar serviço e foi procurar notícias e tal. A minha mãe é cabeleireira e a gente sabe que em salão de beleza todo mundo sabe da vida de todo mundo e essas coisas todas. Rola fofoca solta, não é? E aqui não é diferente, aqui é igual. Todo mundo fala da vida de todo mundo sabe de tudo. Então, a minha mãe arrumou serviço no salão de beleza e comentou o que a gente estava acontecendo com a gente com a empregadora dela. E lá dentro mesmo ela descobriu várias coisas da vida desse homem e eu não vou comentar aqui para não expor demais e colocar algum risco possível. Já voltou para casa dele, no caso com ele, desesperada, caçando uma casa. E essa empregadora da minha mãe, ela já ajudou a minha mãe a arrumar a casa. No próprio dia que minha mãe falou isso, ela já arrumou a casa para minha mãe. E no outro dia a gente falou com o homem, arrumamos a casa, estamos indo embora. Ele não cumpriu com nenhum prometido e nos manteve em cárcere por mais ou menos 8 dias, que a gente não podia sair sem ele, não podia falar nada praticamente. E o Rafael trabalhando de 7 às 18, todo dia, em situações precárias. E foi um negócio muito horrível mesmo, sério, foi muito horrível mesmo. Nos tempos, assim, onde que estava acontecendo, nós não demos a devida importância para isso e nós não notamos muita coisa. Só nesse dia minha mãe percebeu e já ficou desesperada. E no outro dia de manhã, o que acontece? Ele não ajudou a gente em nada. A gente teve que enfrentar os 4 cachorros para sair da casa, com aquelas malas todas vindo do Brasil. Ficamos
na beira da autoestrada, que era um pouco longe do centro da cidade, e estava esperando alguma coisa acontecer pra gente ir. Aí nós pegamos o autocarro, o ônibus, e fomos para o centro da cidade. Só que aí eu já estava matriculado na escola, eu tive que ir para a escola, porque eu já estava perdendo muitos dias, eu já estava muito atrasado. E deixamos as coisas tudo no salão de beleza onde minha mãe iria trabalhar. E o Rafael ficou trabalhando para esse homem esse dia ainda. Porque supostamente ele ainda iria pagar o salário de Rafael que trabalhou esses dias. Que foi total uns 10 dias. E foi isso. Aí, no final do dia, nós pegamos as nossas coisas, fomos para uma casa sem luz, sem energia, sem água, sem nada. A gente comprou coisas no supermercado para comer. E nós acendemos a lareira da casa, porque estava muito frio. E acendemos para nos manter quente mesmo. E porque, né, é horrível dormir no frio assim. Acendemos a lareira da casa e já tinha a casa pronta e a casa pronta assim, né, pra gente morar e sair daquele lugar daquele homem. E eu já estava matriculado na escola e minha mãe já tinha serviço. Rafael continua trabalhando por ele por mais ou menos 15 dias depois disso, porque ele iria pagar o salário, só que não foi bem assim. Ele não pagou o salário e falou que nós ficamos na casa dele esses dias todos e ele não cobrou nada, sendo que a gente nem iria ficar na casa dele, porque o combinado era a gente dormir uma noite na casa dele e ele já ter arrumado a casa pra gente morar, e ele não fez isso. Além de que nós viemos com dinheiro pra cá. E o que nós comemos durante esses dias na casa dele foi o que a minha mãe comprou com esse dinheiro. Na primeira vez que ele levou a gente pro supermercado, foi essa a única vez que a gente comprou as coisas. Minha mãe comprou várias coisas, ainda bem. E nós comemos as nossas coisas durante esses dias. Então a gente não meio que nós não pegou nele nada praticamente assim, pra ele chegar cobrando essas coisas. Foi muito retardado mesmo, sério. Só de lembrar desse homem me dá um ódio enorme. E tipo, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Quando eu soltar esse vídeo, vai ser meio que todo mundo. Nossa, eles passaram por isso mesmo. Porque todo mundo pensa que a gente chegou aqui e foi super fácil, foi tudo super fácil, só que não. Além dessas histórias, tem várias outras histórias horríveis que a gente passou aqui. Sério, horríveis mesmo. E que ninguém sabe porque, né, a gente não queria deixar a família preocupada e tal. Então, não falamos nada. Então, nós saímos da casa desse homem com 10 dias depois e arrumei a escola. O Rafael saiu desse trabalho depois, sem receber o salário, ou seja, ficamos com o dinheiro que nós trouxemos do Brasil durante esse primeiro mês todo, porque não tinha negócio. A minha mãe tinha começado a trabalhar no 10º dia que nós chegamos aqui, só que ela ainda só iria receber no outro mês. E isso era fevereiro, ou seja, só teria dinheiro em março. Ah, arrumamos a casa não tinha nada, não tinha nenhum móvel, e só tinha a gente lá dentro mesmo. Só que nós fomos ganhando doações de pessoas e tal, e fomos montando a casa e tal, fomos comprando as coisas, e deu pra sobreviver esse primeiro mês de boa assim, depois de ter passado por essa coisa retardadíssima, horrível. Nós ficamos super de boa. Ninguém sabia daqui também. Na minha escola todo mundo achava que tava tudo bem, só que a gente tava praticamente em cárcere privado. Mas ok. Agora vamos pular para a parte boa. A parte boa foi que eu entrei na escola e a escola era muito boa mesmo. A escola é muito boa. Eu conheci pessoas maravilhosas na escola, sério. Pessoas muito boas, professores, alunos. E gente totalmente diferente da gente que eu convivo geralmente na rua. E, por exemplo, quando eu vou em um supermercado, ou até mesmo empregadores, porque são pessoas totalmente mais. São pessoas totalmente mais educadas e respeitosas, que não olham, ele é brasileiro, eu vou tratar ele desse jeito, porque aqui tem muito disso. Eles te tratam bem quando convém, e as pessoas, no caso, de fora, assim. E a escola mesmo, a escola é o lugar, sério, falo de longe, a escola é o lugar mais perfeito daqui de Portugal. Mais perfeito, sério. Ninguém nunca me tratou mal na escola. Aliás, teve uns casos, assim, mas isolados, muito isolados. Sério, sempre os professores querendo me ajudar por saber que eu tinha uma dificuldade porque eu tinha vindo do Brasil e era meio que e o estudo é meio diferente. Eles todos querendo me ajudar, os alunos também me ajudando bastante, querendo amigar comigo, sério, eles foram muito bons.
Sério, muito bom mesmo, a escola foi perfeita. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre como foi a minha adaptação na escola e qual é a diferença da escola do Brasil e a escola daqui, para justamente falar sobre isso e falar o que aconteceu. Ainda sobre a escola, esses primeiros meses foi assim, eu cheguei, estava no final do segundo período, de 3. Ou seja, eu tinha um período e meio para estudar em casa, porque eu tinha que recuperar a matéria, porque essas matérias todas estão ligadas nos exames do 11º ano e nos exames do 12º. Então eu tenho que ter essas matérias. Então eu me matei de estudar. Sério, eu me matei de estudar muito, muito, muito. Era praticamente o dia inteiro estudando. Além da escola, eu tinha que estudar em casa até altas horas da noite. Porque, sério, eu tinha que recuperar muita matéria que eu não tinha dado e tal. E era muita coisa. Então eu me matei de estudar de janeiro até em junho. Sério, eu não fiz mais nada além de estudar e isso me deixou muito estressado mesmo. Eu não podia falar nada comigo que eu respondia mal. Eu não conversava com ninguém no WhatsApp, sei lá, em qualquer lugar, não conversava com ninguém. Eu tava com um ódio extremo, assim. Você viu o ódio na minha pele, na minha cara. A minha mãe mesmo já cansou de me xingar nessa época, de brigar comigo, porque eu só andava estressado. Qualquer coisa eu já falava alto, já respondia. Mas sério, isso me deixou muito estressado mesmo. Se vocês não têm noção de quanto estresse que tinha me acumulado. E foi assim, acumulou tudo e eu ficava super estressado. Esse primeiro ano foi horrível, horrível, nossa, de longe o pior ano da minha vida, horrível mesmo. Mas teve algumas coisas boas e tal, mas foi isso mesmo. Esse primeiro ano só foi desgraça, não teve nada de bom. Teve algumas coisas de boas, sim, teve algumas coisas de boa, mas comparado ao que aconteceu de ruim, nada. Mas é isso. O próximo vídeo vai ser o último vídeo dessa série, onde finalmente coisas boas vão acontecer, porque eu vou falar sobre esse ano mesmo, de como foi, de como a gente tá agora e depois de ter acontecido isso tudo e a gente dar uma estabilizada. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado mesmo, porque pra mim compartilhar isso é uma coisa muito difícil, porque eu não compartilhei, nunca falei com ninguém, nem tocava no assunto com ninguém mesmo. E tem um mosquito passando aqui na tela agora. E pra mim foi aliviante falar essa coisa também, porque a gente sempre guardou isso tudo e sempre estamos lembrando. E nunca falamos com ninguém, e agora eu tô simplesmente falando com todo mundo, literalmente todo mundo que quiser ver esse vídeo. E é isso, eu quero deixar só uma dica que é: nunca venham pra casa dos outros em outro país. Eu acho que eu nem precisava dessa dica porque era meio que óbvio. Mas a gente foi burro o suficiente. E nunca venham pra casa dos outros sem você conhecer a pessoa em outro país, porque isso pode acontecer com você ou acontecer coisa pior, tipo você ser mesmo escravizado e morto em outro país. Então é isso, deixa seu like, se inscreva nesse canal, que vai ter muito conteúdo legal para próximos vídeos, vai ser bastante felizes. Esse vídeo aqui não é tanto feliz porque só aconteceu merda, mas do próximo vai ser melhor, porque vai ser mais alegre. E é isso, deixa seu like, se inscreve no meu Instagram e comenta aí, ou vai lá na minha DM no Instagram também, e é isso.